cumprimento aos membros da mesa, cumprimento a todos os presentes. E já entrando diretamente no nosso tema, a ideia é apresentar, em linhas gerais, os fundamentos, os princípios, as diretrizes que devem orientar a interpretação e a aplicação da Lei 13.019 de 2014, que eu, de uma maneira simplificada, estou chamando Lei de Parcerias. Como a doutora Laís já apresentou, essa lei estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público. E define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com as organizações da sociedade civil. Esse é o resumo da lei, que institui o termo de colaboração e o termo de fomento. Então, há muitas palavras aqui que merecem ser melhor enunciadas, para a gente compreender o sentido e o alcance desta norma. E, de fato, aquilo que ela traz de novo em relação ao regime jurídico das parcerias com as organizações da sociedade civil. A primeira ideia que eu gostaria de chamar a atenção são as peculiaridades da noção de parceria. É uma espécie de ajuste, tem em comum, né, com os contratos o fato de envolver uma relação entre o Estado e os particulares. Geram uma relação continuada. Mas as parcerias criam interesses comuns juridicamente relevantes. Os interesses são comuns. E, por outro lado, ela gera também um sistema de responsabilidades do particular nessas atividades de interesse geral. Em outras palavras, a gente pode dizer que os arranjos de parceria atribuem aos particulares uma responsabilidade na gestão e propõem ao poder público o desafio de eleger uma entidade que melhor encarne o perfil público. Portanto, não é uma relação meramente contratual que se esgota em uma contraprestação imediata, mas chama a responsabilidade do particular na própria gestão desse interesse público que se quer ver atendido a partir dessa relação jurídica construída. A Lei 13.019 é uma lei extensa, são 88 artigos. No primeiro capítulo, ela trata de disposições gerais, inclusive trazendo definições, para orientar o intérprete ao longo da aplicação da lei. Em seguida, ela vai tratar da celebração do termo de colaboração e do termo de fomento. Depois vai tratar da formalização e da execução desses termos de colaboração e de fomento. Depois há um extenso capítulo sobre a prestação de contas. Finalmente, a responsabilidade e sanções e disposições finais. Nós vamos comentar aqui, dentro dessa proposta de destrinchar um pouquinho, algo mais sobre a lei, as primeiras disposições e, concretamente, os princípios e as diretrizes que orientam a aplicação da norma. Nas disposições preliminares, eu gostaria apenas de chamar a atenção para uma série de definições que a lei vai trazer. Não vou elencar uma por uma, mas apenas chamar a atenção. Alguns dos termos já são conhecidos. Embora a lei traga uma definição, não são definições propriamente novas. Elas já estão no nosso ordenamento jurídico. Quando fala, por exemplo, que é uma organização da sociedade civil, o que deve se entender por administração pública, aqui chamando a atenção, que a lei deixa claro, tratar-se de uma lei nacional que abrange a administração no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Traz a noção de parceria, chamando a atenção para se tratar de ações de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Traz as definições de dirigente, de administrador público
de gestor. A definição nova, né, do termo de colaboração, como aquele instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público para a consecução de finalidades de interesse público propostas pela administração pública. E essa vai ser a distinção entre o termo de colaboração e o termo de fomento. O termo de colaboração nasce de uma proposta da administração pública. Em seguida, vem a definição do termo de fomento, essa sim também é uma definição nova, reforçando o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de um chamamento público para a consecução de finalidades de interesse público, desta vez propostas pelas organizações da sociedade civil. E aqui, reforçando também aquilo que já apresentou a doutora Laís, né, a ideia do fomento é uma ideia muito cara ao princípio da subsidiariedade, que é contar com a participação direta da sociedade na solução, na proposta, né, de encaminhamento para ações de interesse público. Então, não é só uma iniciativa da administração, mas também se valoriza a iniciativa da sociedade civil, por meio das suas organizações. Ainda a lei apresenta a definição do que seja Conselho de Política Pública, também não é um conceito novo, fala especificamente da comissão de seleção, da comissão de monitoramento e avaliação, o chamamento público propriamente dito, a ideia dos bens remanescentes, também não é nova, prestação de contas com algumas especificidades e até indica o que deve se entender por termo aditivo, e também não é um termo novo. Mas a gente percebe uma preocupação da lei de deixar muito claro o que se quer dizer em cada passo quando há referência a todos esses elementos. Também uma ressalva interessante, que vale a pena chamar a atenção, é que a lei é explícita, no sentido de que não se aplicam as normas dessa lei àqueles contratos de gestão celebrados com as organizações sociais, na forma da Lei 9637, de 98. E, por outro lado, a lei é explícita no sentido de afirmar que aplicam-se as disposições dessa lei, no que couber, as relações da administração pública com as organizações da sociedade civil de interesse público, qualificadas na forma da Lei 9790, de 1999. E eu achei interessante essa ressalva da lei, porque os contratos de gestão com as OS, né, surgiram no meio jurídico, enfim, a lei é de 1998. A lei das OCIPs é de 1999. Embora não tenham nascido no mesmo governo, em anos consecutivos, elas respondem a dinâmicas e a lógicas distintas. A lei das OS, como nós sabemos, ela responde àquela política de reforma do aparelho do Estado. A lei das OCIPs tem uma outra origem. Nasce de um movimento de aproximação das organizações da sociedade civil em relação ao poder público. Portanto, faz sentido que essa nova lei, agora de 2014, se aplique subsidiariamente aos termos de parceria com as organizações da sociedade civil de interesse público, porque ela tem uma origem semelhante, que é um movimento de aproximação da sociedade em relação ao Estado. E a lei é explícita em relação a esse aspecto. Tratando dos fundamentos, dos princípios e das diretrizes que devem orientar a aplicação da lei, gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos de uma maneira bastante sintética. Os fundamentos da celebração do termo de colaboração e do termo de fomento, na expressão da lei, estão na gestão pública democrática, na participação social e no fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos. Portanto,
é com base nesses pilares que a gente deve orientar a aplicação e a interpretação da norma. E a gente pode pensar assim, bom, mas por quê? Então, eu diria que há uma íntima relação entre a democratização do Estado e a ampliação dos instrumentos jurídicos de relação com os agentes privados. A gente está diante, nessa lei, de novos instrumentos, novas formas de pautar a relação entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Isso tem a ver, de fato, com uma ampliação do que se entende por um regime democrático. E nós sabemos que a representação direta, o voto, é a essência da democracia representativa. Mas não é a única maneira de se trabalhar democraticamente mediante o voto. Existem outras formas de participação que a Constituição de 1988 ampliou. Então, nós estamos diante disso, de pautar uma relação com o poder público de uma maneira nova. Por exemplo, os termos de fomento têm a ver com isso, é uma inovação na relação com a gestão pública. Os princípios, como também lembrou a doutora Laís, eles repetem o que a gente encontra na Constituição de 1988, na Lei 8666, na Lei 9790, na Lei 9637, os princípios clássicos da administração pública. Legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência, eficácia. Isso não é novo. A lei, mais uma vez, afirma a observância desses princípios, mas acrescenta outros, né? Princípios estes que, de fato, orientam a gestão pública democrática. Então, apenas para exemplificar os princípios que a lei propõe, eu trago aqui alguns, não são todos, a lei elenca pelo menos 10, né? O reconhecimento da participação social como direito do cidadão, a solidariedade, a cooperação, o respeito à diversidade para a construção de valores da cidadania, a promoção do desenvolvimento local, o direito à informação, à transparência, e ao controle social das ações públicas. A gente percebe nisso uma certa continuidade. A Lei de Acesso à Informação, uma lei de 2011, né? Portanto, vem ao encontro dessas tendências que a gente observa, né, na legislação mais recente da administração pública, integração e transversalidade dos procedimentos. E aí a gente se pergunta, por que isso? Por que isso é importante? Porque é a partir dos princípios que se interpretam as regras. E eles vão consagrando uma diretriz valorativa, eles são norteadores. Então, o que a gente observa nesses princípios específicos da lei de parcerias? A gente observa que, ao invés de impor unilateralmente ao particular deveres e obrigações, o Estado vai recorrendo ao consenso. É uma solução que amplia a legitimidade do poder estatal e, ao mesmo tempo, tende a reduzir os conflitos. Ou seja, tende a valorizar as propostas dos cidadãos. Então, é a essa luz que a gente vai procurar interpretar a lei de parcerias. Em relação às diretrizes, também a gente poderia apenas enunciar algumas, né, que estão explícitas na lei. Se fala da promoção, fortalecimento institucional, capacitação e incentivo à organização da sociedade civil, a priorização do controle de resultados é uma diretriz importantíssima, o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologia de informação e comunicação, como isso é importante, né, no acesso à informação, fortalecimento das ações de cooperação institucional, estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão da informação, transparência e publicidade. Tudo isso são diretrizes norteadoras. Então, eu gostaria já de concluir chamando a atenção para o que me parece a contribuição fundamental, né, da Lei 13.019 em relação a esses princípios, essas diretrizes e esses fundamentos que a norteiam. Existe aqui uma mudança de paradigma.
o interesse geral, né, não é só preocupação do Estado, nem deve ser alcançado apenas pela ação da máquina pública. Os particulares deixam de ter uma ação reativa às demandas ou à provocação do Estado, mas assumem uma perspectiva proativa. Então, nesse sentido, me parece haver aqui realmente uma inovação. Por outro lado, essas diretrizes levam, né, a viabilizar a gestão não exclusivamente estatal dos interesses públicos, mas adotam uma orientação normativa contrária às tendências legislativas anteriores, né? Eu estudei direito administrativo não faz tantos anos assim, e era princípio hierárquico, a supremacia do interesse público lendo-se, supremacia do Estado sobre os administrados, né? Então, essa noção de parceria, ela realmente está anunciando uma mudança de paradigma do próprio direito administrativo e, portanto, da maneira como se interpretam essas normas. E, finalmente, né, isso revela uma abertura a um fenômeno que é crescente, que vai gerando soluções normativas peculiares. Eu digo que a gente está diante de uma nova fase, né? Os conceitos legais, né, têm agora que levar em consideração um outro sentido do discurso público, né, que realmente quer integrar o cidadão, a participação social na elaboração desses instrumentos jurídicos e dessas normas que vão pautar a relação de ambos, tanto do poder público quanto das organizações. Então, apenas para terminar, né, eu penso que esse poema do Luiz de Camões pode nos ajudar a orientar, né, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Eu penso que é com base nessa perspectiva que a gente deve procurar interpretar a Lei 3.019. Muito obrigada.